fiquei impedida de dar formação inicial desde que assumi funções no Conselho de Deontologia de Lisboa e não fui só eu. E, de facto, para mim é uma festa voltar à formação, ainda que contínua, porque a formação é um bichinho. E, portanto, é com todo o prazer que eu aceitei, foi com todo o prazer que eu aceitei o convite que me foi dirigido pelo Conselho Distrital de Lisboa para vir dar esta conferência, sendo que, para além do prazer de vir dar a conferência, tive, surpresa das surpresas, porque hoje há reunião, a grata satisfação, surpresa e presente de ter aqui quer o Dr. Vasco Marques Correia, Presidente do CDL, quer o Dr. António Jaime Martins, Vice-Presidente do CDL e com o pelouro da formação. E, portanto, muito obrigado aos dois por me terem permitido voltar, ou melhor, por me terem facultado a possibilidade de voltar à formação, porque não é uma questão de permissão por parte do CDL, eu dava formação há muito tempo. Este workshop sobre as alterações de processo civil é o primeiro workshop especializado, como viram no anúncio. Estão a decorrer outros workshops, outras conferências subordinadas ao mesmo tema do processo civil, de que o Dr. António Jaime Martins lhes falará rapidamente, porque vão ter de nos deixar, porque tem uma reunião lá em cima à espera. Portanto, antes de passar concretamente ao tema, dava a palavra ao Dr. Vasco Marques Correia a este propósito. Muito obrigado. Sejam muito bem-vindos a esta vossa casa. A circunstância de quer eu, quer o Dr. António Jaime Martins estarmos aqui é porque entendemos que pessoas da valia da Teresa Alves de Azevedo, mas também de outros colegas que aqui estão entre nós, como por exemplo o Zé António Albuquerque Dias, pela circunstância de integrarem os órgãos da Ordem, no caso o Conselho de Deontologia de Lisboa, de facto por uma questão regulamentar, estão nesta altura impossibilitados de dar formação inicial aos colegas. Parece-me que é algo que necessariamente vai ter que ser revisto, e revisto tão depressa quanto possível. Porque se há pessoas que de facto estão habilitadas, que estão talhadas e que já demonstraram o seu desapego aos temas da ordem e a vontade de contribuírem para o bem comum, são aquelas pessoas que, desculpem-me a expressão, malham aqui com os ossos nos órgãos e, portanto, dão o melhor do seu tempo, o melhor do seu saber, o melhor do tempo das suas famílias, o melhor do tempo dos seus clientes, a uma causa nobre que é prestarem um serviço aos colegas. E, portanto, eu entendo que, até em função das especiais aptidões, da experiência acumulada que têm dos temas jurídicos, sobretudo jurídico-profissionais, que dizem respeito aos advogados, eles não podem continuar arredados da formação. Mas isso é uma questão que, a seu tempo, há de ser resolvida, esperemos, que infelizmente ultrapassa as próprias competências próprias do Conselho Distrital de Lisboa, mas que é uma das razões pelas quais eu estou aqui, é para também dar esse sinal. A outra é porque nós entendemos aqui no Conselho Distrital de Lisboa que os advogados nunca podem ficar atrás dos magistrados no que respeita a matérias de formação. E nós sabemos que, nesta altura, e muitíssimo bem, os magistrados estão a fazer um esforço muito sério e muito intenso de preparação para tudo o que tem a ver com inovações legislativas. Fizeram assim no arrendamento, estão agora a fazer reforçadamente assim nas matérias que dizem respeito ao Código de Processo Civil. Pouco importa agora saber se ele é novo, se é recaustado. O que é facto, indesmentível, é que ele está prestes a ser aprovado em termos finais, de ser promulgado, de ser publicado e, portanto, de presumivelmente entrar em vigor em setembro próximo. Setembro próximo está aí. Nós, se descontarmos as férias judiciais, realmente vamos ser brindados com mais esta alteração legislativa, que obviamente tem coisas boas, tem coisas más, mas é o que é. Ela existe e, portanto, vai entrar em vigor muito rapidamente. Nós temos que estar preparados. E, portanto, por essa razão, o Conselho Distrital de Lisboa, e não faz mais do que a sua obrigação, tem procurado fazer várias iniciativas temáticas sobre variadas matérias do Código de Processo Civil, quer aqui na sede, quer descentralizadamente junto às delegações, e procuramos sempre que possível fazer a fixação destes conteúdos em vídeo para depois os colegas poderem, quer os de Lisboa, quer os de outras jurisdições, de outros conselhos distritais, poderem beneficiar
deste património informativo, que obviamente é comum e, portanto, temos todo o interesse em partilhar da forma mais alargada possível com a classe. Era isto que eu tinha para vos dizer. Passo então a palavra ao Dr. António Jaime Martins, Vice-Presidente do Conselho Distrital de Lisboa, com o pelour da formação. Colegas, boa tarde. Obviamente não venho aqui apresentar a nossa conferencista, a doutora Teresa Alves Azevedo, que dispensa apresentações, a minha homóloga no Conselho de Ontologia, mas para vos falar, os colegas já devem ter notado que o Conselho Distrital de Lisboa está a promover um conjunto de conferências, até a nível descentralizado, depois faremos aqui também em Lisboa, de workshops para discutirmos, para elencarmos as alterações que entrarão em vigor, penso que a partir de 1 de setembro, na lei adjetiva que regula a nossa atividade processual civilista nos tribunais civis. Este conjunto de conferências será acompanhado aqui no CDL com um conjunto de workshops especializados que a doutora Teresa Alves Azevedo hoje vai aqui dar, é o primeiro. E, portanto, nós vamos em paralelo manter um conjunto de iniciativas que tem por ideia suscitar a curiosidade dos colegas relativamente às alterações do novo Código de Processo Civil, mas depois no Conselho Distrital de Lisboa, eventualmente em termos descentralizados, se assim nos for solicitado pelas delegações, vamos também discutir especializadamente os temas, sobretudo aqueles que merecem alterações. Estamos também a pensar fazer algumas iniciativas em conjunto com o Centro de Estudos Judiciários. Aliás, acabei há pouco de falar com uma das responsáveis, a doutora Carla Câmara, no sentido de abrir aos advogados o que será desse modo, uma conferência que eles vão fazer, ou um conjunto de conferências que vão fazer durante 3 semanas, salvo erro será uma quinta ou uma sexta-feira, em que os colegas poderão participar nessas conferências no Centro de Estudos Judiciários, em que se vai discutir as alterações, vão estar membros da Comissão Revisora, professores de Direito, magistrados, também advogados, onde serão discutidos os temas do novo Código. E eu lancei também o repto ao Centro de Estudos Judiciários, que foi aceito, para em maio fazermos aqui no Conselho Distrital de Lisboa um workshop em que estão 2 ou 3 magistrados e 2 ou 3 advogados a falar daqueles temas que são mais pertinentes, como a prova, como os temas da prova, como a fase de saneamento, como a fase de julgamento, o recurso e os princípios, sobretudo da gestão processual, que penso que nos deverá dar alguma coisa que falar. E, portanto, há um conjunto de iniciativas que está a ser levado a cabo. Também relativamente aos materiais de estudo, que eu gosto de chamar assim, o CDL tem neste momento no seu site a proposta da Assembleia, que está em discussão na Assembleia da República. Não façam como eu, que imprimi aquela versão que tem só 500 e tal páginas, porque nós neste momento já temos uma versão, exatamente, que eu imprimi, portanto também tenho, mais compacta, de cerca de 300 páginas, já com um índice, coisa que esta não tem, que facilita bastante. Temos também um material que foi preparado, e penso que seremos os únicos a ter, que é uma tabela comparativa das disposições num código e noutro, com a indicação daquelas que foram eliminadas, o que nos permite depois ter a ideia do que é da renumeração dos institutos e daqueles que foram eliminados. E, portanto, esses 2 elementos, pelo menos esses 2 elementos de trabalho, vão ser disponibilizados brevemente. Nós estamos só à espera que o texto seja aprovado para disponibilizarmos aos colegas, pese embora estejamos a ponderar publicitá-lo já como elementos de trabalho. Desejo uma boa sessão, queiram desculpar que nós temos de nos ausentar, espero que tenham uma boa sessão, terão com certeza. Boa tarde, muito obrigado. Das palavras, quer do Dr. Vasco Marques Correia, quer do Dr. António Jaime Martins, e eventualmente de outras coisas que já tenham lido ou visto, o que se tem discutido é se nós temos um novo Código de Processo Civil ou se temos umas alterações. A doutrina diverge e eu própria me divido um bocadinho, porque
Há alterações que são, de facto, muito grandes e todos nós temos de nos preparar para elas, nós, advogados e os magistrados, mas em rigor não muda muita coisa. O Código de Processo Civil, a estrutura do Código de Processo Civil, abstraindo da circunstância de terem renumerado os artigos todos, portanto esqueçam o 510, o 512, o 744, esqueçam. Porque está tudo renumerado, o que quer dizer que vamos ter de ler todos, para saber onde é que está o quê. Portanto, aquele velho hábito de saber qual é o artigo, é para esquecer. Enfim, mas isso é uma questão que com algum tempo, nós acabamos por recuperar. Há algumas alterações em termos de sistematização, porque a instrução passou para antes da fase dos articulados no Código, quando estava a seguir em termos cronológicos na marcha do processo, mas também é uma coisa relativamente à qual nós não teremos dificuldades de adaptação. A grande dificuldade que eventualmente teremos será a de mentalidade, porque a ideia, tal como foi transmitida já em tempos pelo legislador ou proto-legislador, é da alteração de mentalidades e tornar o direito adjetivo menos formal. Não é ainda com esta proposta que o consegue. Portanto, se há muitas alterações, vamos ter de ver quais são. Hoje vamos falar daquelas alterações a propósito dos meios de prova, mas não muda assim muita coisa. Digamos que o Código foi ao alfaiate e veio de lá com uma roupa nova. Mas basicamente se usava saias passou a usar calças ou vice-versa, e se usava tacões passou a usar salto alto, mas não muda muito mais do que isto, continua a ser roupa e continua a ter exatamente o mesmo destino. Portanto, não será efetivamente um verdadeiro Código de Processo. A primeira coisa que para mim foi dramática foi terem-me tirado o 512, a que eu estou tão habituada, todos nós estamos, nós sabemos o que é o 512, ele desapareceu. E desapareceu não só porque a indicação dos meios de prova já não está no 512, mas já não está de todo, em lado nenhum, nessa parte. Porque, como veremos, a prova agora é indicada toda nos articulados. E, portanto, já não há indicação na audiência prévia que vem substituir a preliminar, nem há notificação para a apresentação dos meios de prova depois do saneador, depois de fim dos articulados. Agora é tudo com a petição inicial para começar. E quando eu digo tudo, é tudo. Com depois algumas ressalvas que vamos ver, que se referem ao aditamento ou à alteração dos meios probatórios e que se referem à circunstância de ainda haver momentos posteriores em que é admitida designadamente a junção de documentos. Mas já lá iremos em detalhe. Nós estamos todos, exceto eventualmente aqueles que tenham começado agora, e portanto para quem isto é novidade, mas mesmo assim já tiveram cadeira de processo civil na faculdade, estamos habituados, nós mais antigos, à justificação e questionário, depois disso aos factos assentes e aos factos provados. Desaparece. Não há. O que há agora é aquilo a que se chama o tema da prova. E isto vem referido no artigo 410, um novo 410, e também vem referido no 596. Portanto, aquela fase que nós estávamos habituados de elaboração de saneador, elaboração de despacho, do qual resultam os factos que são dados como assentes e aqueles que são controvertidos e, portanto, são os factos a provar, essa estrutura desaparece. E, portanto, nós temos de nos mentalizar para o facto de vamos deixar de ter perguntas. O que vai passar a haver é um tema da prova, que vai ser indicado pelo juiz, decorrente daquilo que foi alegado dos factos, os essenciais, os principais, os acidentais, os incidentais, os instrumentais, tudo o que tivesse sido alegado nos articulados, é o tema da prova. Vamos dar um exemplo. Estamos a discutir um acidente de aviação, uma ação de indemnização que teve origem num acidente de viação. Não vamos ter
questões sobre se o veículo circulava a 80 km por hora ou a 120, se encontrou um sinal vermelho que não respeitou. Não, o que vamos ter é circunstâncias em que ocorreu o acidente. E aqui cabe tudo aquilo que tenha sido alegado pelas partes, mais aquilo que o juiz venha a entender que também é relevante. Portanto, não muda muito, porque nós vamos continuar a fazer perguntas e a instar, como sabemos. Portanto, vamos para um julgamento preparados na mesma para fazer perguntas e nós sabemos qual é o objeto do processo. Sabemos o que é que está ali em causa. Vamos é ter de nos libertar do espartilho a que estamos habituados, primeiro da justificação e questionário, depois dos factos assentes e dos factos a provar, e vamos ter uma questão mais genérica. Aqui vai ter de haver muito bom senso, quer por parte dos senhores magistrados, quer por parte dos advogados, porque se nós virmos a coisa na perspectiva de que vamos ter um tema da prova e vamos ter 10 testemunhas para cada lado, mais 10, como veremos, mais 10 para cada lado em caso de reconvenção, temos um máximo de 40 testemunhas, em que o tema da prova é circunstâncias do acidente. Isto pode levar 4 meses. Portanto, ou há bom senso, ou é fácil um juiz, especialmente se tiver pouca experiência, perder completamente o controle à situação. Portanto, nós, advogados, também temos de ter bom senso. Eu sei que não abunda, não necessariamente na advocacia, mas não abunda necessariamente nos tribunais. E faz sentido porque, reparem, independentemente de termo do advogado ter bom senso, o advogado está ali para representar os interesses do seu cliente. E aquilo que ele está ali para fazer é demonstrar a versão que é levada ao tribunal pelo seu cliente. Ponto. E para obter vencimento de causa. E, portanto, se calhar não estamos assim muito disponíveis, como não estamos na preliminar agora para fazer muitas cedências, não estamos muito disponíveis para ir para julgamento aceitar que se pergunte ou se deixe de perguntar determinada coisa. Porque nós não sabemos como é que o senhor juiz vai formar a sua convicção e o que é que para ele é relevante ou deixa de ser. O que significa que para nós o tema da prova é um poço sem fundo. É tão simples quanto isto. E, portanto, o tema da prova decorre de todos os factos que tiverem sido articulados. Portanto, esta é a primeira ideia. Esqueçam factos provados ou a provar, nossa antiga justificação e questionário. Portanto, temos temas da prova. Isto é importante porquê? Porque há várias alterações que vamos analisar que decorrem exatamente da circunstância de ter desaparecido este espartilho da justificação e do questionário. Portanto, esta é a primeira adaptação que temos de fazer. Quanto aos meios de prova propriamente ditos, a lei já diz agora que os documentos que se destinam a provar os factos alegados devem ser juntos com o articulado no qual são alegados os factos. A lei já diz isso. Vai continuar a dizer na nova versão. Portanto, os documentos devem ser juntos com o articulado no qual são alegados os factos a cuja prova se destina. Mantém-se. Continua a ser possível juntar documentos. Temos uma pequenina alteração. A lei agora diz que nós podemos juntar documentos, excepcionalmente a essa situação em que devem ser juntos com o articulado no qual se alegam os factos, podem ser juntos até o encerramento da discussão em primeira instância. Tem-se presente. Agora, os documentos só podem, com multa, enfim, se não for justificada a sua junção extemporânea, só podem ser apresentados até 20 dias antes em que se realize a audiência, que é o que resulta de 423, número 2. Portanto, documentos só podem, que não tenham sido juntos com os articulados, só podem ser juntos até 20 dias antes da data em que se realiza a audiência. É o mesmo prazo que temos neste momento, e aliás vamos continuar a ter, que temos agora no 512A, para aditar testemunhas. O prazo máximo é até 20 dias antes do julgamento. Portanto, agora o que temos é um regime idêntico aplicado aos documentos. Eu que já ganhei várias ações com documentos tirados da cartola em sala de audiências, outras provavelmente também, choram o desaparecimento dessa possibilidade, porque não há nada melhor para apanhar uma testemunha mentirosa do que espetar-lhe com um documento exatamente quando ela não está à espera e não sabe. Será mais difícil quando
a testemunha já está prevenida daquilo que está eventualmente no processo. Mas esta junção, atenção, que esta junção ao abrigo do 423, número 2, portanto, até 20 dias antes da data em que se realiza a audiência, é aquela junção que está sujeita à multa. Portanto, como a junção neste momento em sede de audiência até o encerramento da discussão. A menos que a parte prove que é superveniente, não pôde juntar antes, enfim, aquela fundamentação que nós conhecemos e que temos sempre de invocar quando juntamos documentos em sede de audiência. Diz depois o 423, número 3, que depois desses 20 dias, e eu não lhe chamo um prazo porque não é um prazo, já lá vamos, isto é um contraprazo, já lá vamos, depois desses 20 dias, portanto a partir do 20º dia, só podem ser juntos aos autos e até ao encerramento aqueles cuja apresentação não tenha sido possível, bem como aqueles cuja apresentação se tenha tornado necessária em virtude de ocorrência posterior. Atenção que esta ocorrência posterior já não é uma ocorrência posterior aos articulados, que é o que resulta agora do sistema que nós temos. Porque agora entende-se que o documento decorre de uma ocorrência posterior, que não pode ser junto com o articulado, porque a ocorrência é posterior ao articulado. Aqui, porque nós estamos a falar de uma junção posterior àqueles tais 20 dias antes da audiência, tem de ser uma ocorrência posterior a esses partidos 20 dias. Portanto, tem de ter sido qualquer coisa que tenha ocorrido entre o 20º dia e o dia da audiência. Portanto, aqui temos, como se estivéssemos numa cronologia, temos 3 fases. Junção dos articulados, até 20 dias antes, e depois do 20º até ao encerramento em primeira instância. Continua a ser possível juntar documentos em sede de recurso, nos termos do artigo 425, sem alterações, portanto, nas mesmas circunstâncias em que podemos juntar agora. Portanto, alterações relativamente à prova por documentos é esta. Não alteraram nada no regime atual relativo ao incidente de falsidade. Lembrar-se, aos mais antigos, que o incidente de falsidade de documento esteve previsto autonomamente como incidente. Depois desapareceu na sistematização dos incidentes, passou a estar metido no meio da impugnação de documento e a tramitação do incidente está no código, está lá um incidente, aliás é tributado, o incidente está lá. Isso mantém-se. Portanto, a impugnação de documentos, fundamentos, a elisão da autenticidade, mantém-se tudo. Portanto, continuamos a responder em 10 dias, a poder responder em 10 dias e podemos continuar a impugnar com os mesmos fundamentos. As alterações são estas quanto ao momento da apresentação do documento. Eu referi há bocadinho que isto, apresentado até 20 dias antes, tal como sucede com a possibilidade de aditamento que nós temos hoje no 512A, de aditamento de testemunhas ao rol até 20 dias antes, isto não é um prazo. E não se aplicam de todo as regras de prazo. Porque os prazos contam-se para a frente. E isto é um contraprazo que se conta para trás. E, portanto, são os dias todos. E vamos dizer qual é a data da audiência, contar 20 dias para trás. Não há aqui terceiros dias de multa, não há, enfim, justo impedimento para este efeito não há, porque aquilo que seria um justo impedimento para a prática do ato será uma ocorrência posterior que permitirá a junção nos termos do 423, número 3. Portanto, tenham isto presente, tal como sucede hoje com a possibilidade de aditamento ao rol do 512A, também quanto aos documentos, não estamos perante prazos. Portanto, temos ali um limite, contamos 20 dias para trás e sabemos até quando é que podemos juntar um documento, sujeito ao pagamento de multa, porque estamos sempre com documentos extemporâneos. Quanto à prova por confissão, não temos, na prova por confissão, não temos alterações, a não ser que está renumerada e passa a estar agora na nova proposta no 452 e seguintes,
mas, para além disso, não sofre alterações. Os factos continuam a ser os mesmos, pessoais ou de que a parte deva ter conhecimento. Quando se requer, é necessário indicar logo a matéria à qual vai responder, o que levará os setores logo a perguntar, espera lá, mas ela há bocadinho disse que havia um tema da prova e não há factos. Então, se eu tenho de indicar a matéria à qual vai responder, como é que faço? Essa é uma pergunta que eu vos coloco. Como é que nós vamos fazer? Está aberta a discussão. Ouça, não há factos. A testemunha vai depor, perdão, estamos a falar da confissão. A parte vai depor, sendo certo que eu tenho de indicar a matéria à qual ela vai responder. Ela vai responder aqui, no exemplo que eu dei há bocadinho, vai responder às circunstâncias do acidente. E isto dá tudo. Se vinham de uma festa e tinham bebido, se ia atravessar a passadeira, se o sinal estava assim assado, cozido e frito, abrange tudo. Mas, repito, no que se refere à prova por confissão, os factos que se indicam, quem é que pode depor, por aí fora, aí não há alteração nenhuma. A novidade é que temos aquilo a que já se chama as declarações da própria parte, e que é a prova por declarações de parte, que é novo. Basicamente é o depoimento da própria parte. Isto é, nós podemos indicar o nosso cliente, que é parte, a depor, que é o nosso próprio. Diz a doutora Isabel Cerqueira que é ótimo, doutrina diverge. Doutrina diverge porque é um pau de dois bicos. Já veremos isso. Portanto, mas isto é novo. Portanto, há um novo meio de prova, que é a prova por declarações das partes, em que pode a parte pretender prestar declarações, atenção que não é prestar depoimento, é prestar declarações ou esclarecimentos ao Tribunal. Depois o Tribunal difere ou não, mas, como qualquer outro requerimento, mas pode a própria parte pedir para prestar declarações, que é aquilo que, como eu referi, vem previsto no 466. Deve ser requerida até início das alegações orais em primeira instância. Portanto, pode-se lembrar a meio da audiência. Portanto, até o início das alegações orais, que é o finzinho, não é? Da discussão. Portanto, até começar as alegações, pode depor. Agora lembrei-me de uma questão. Até início das alegações orais em primeira instância. De todas as alegações orais ou das alegações orais do mandatário que a representa? Eu penso que, em princípio, será das duas. Mas, assim, em caso de necessidade, eu sou capaz de defender que estamos a falar da minha prova e que, portanto, face às alegações prestadas, as alegações feitas pelo mandatário que representa a parte contrária, a parte entende que deve prestar esclarecimentos que, aparentemente, pelas alegações não há esclarecimentos. E, portanto, é necessário dizer qualquer coisa. Enfim, eu acho que isto não é bem assim. A ideia do legislador, a rácio não é essa. A rácio é, ainda estamos no domínio do meio de prova. Não sei mas qual de nós é que não é capaz de defender esta tese, não é? Mas a rácio não será bem essa. Mas isto pode virar-se contra a parte, como nós sabemos, porque, enfim, nós as testemunhas tínhamos-las espartilhadas na matéria à qual a indicávamos, não é? Só responde àquilo. Os doutores sabem o que é que acontece com as testemunhas que sabem tudo, não sabem? Que normalmente são aquelas que acendem o fósforo para queimar o nosso cliente. Quando o nosso cliente quer falar, pode ser ótimo, ou pode ser o início de um filme de terror. Porque há clientes que nós controlamos melhores que outros, há alguns que falam melhores que outros, uns que se expressam melhores que outros. E depois há uns que são mais emotivos do que outros. E, portanto, quando aquilo lhes diz respeito a eles, e eles querem explicar ao senhor juiz como é que a coisa se passou, ao senhor juiz, deixe-me dizer, isto pode, a certa altura, ficar assim um bocadinho complicado. Além de que esta prova por declarações está no... Doutores, há um ali, há outro aqui, há outro ali ainda.
Além de que esta prova também está fora do nosso controle, noutro aspecto, que é, nós controlamos mais ou menos o interrogatório em instância. E vamos continuar a controlar o interrogatório em instância. Quanto à prova por confissão, como sabem, é o juiz que a faz. É o juiz que faz as perguntas e nós depois é que podemos fazer sugestões, certo? Esta prova é exatamente a mesma coisa. Está na mão do juiz. E, portanto, vai depender de saber como é que o juiz conduz as declarações. Eu estou a ver assim um filme de terror em que o juiz diz, queres falar? Então anda cá. E sem nós termos a possibilidade de dizer ao cliente, esteja calado. Porque isto não é propriamente processo de crime. Porque se nós num processo civil dizemos ao cliente, eu aconselho a estar calado, mais vale entregar logo a ação, não é? Portanto, o raciocínio em penal é um bocadinho diferente do civil. Sendo que, embora a ideia da parte, quando pede para ser ouvido, não seja essa, pode, diz a lei, daí resultar confissão. Que ela lavrada em ato e ficar a constar e é meio de prova. E se lembrarem da jurisprudência em matéria de confissão, a confissão, quando irretratável, faz prova plena. O juiz não tem livre apreciação sobre a matéria confessória. Sobre o que está confessado, não há volta a dar. Está confessado, é assim. Portanto, vamos ter... Eu só espero que não seja muito divulgado isto, para que os nossos clientes não saibam assim, ou pelo menos não saibam todos, que isto é possível. Porque senão, olha, então, não sei o que é falar, eu é que vou explicar. Eu é que ninguém melhor do que eu sabe isto. Pronto. E, portanto, vamos ter todos ter, assim, algum jeito para explicar que tudo tem as suas vantagens e os seus inconvenientes. Mas este é um dos dois meios de prova novo, porque há outro. Este é um meio de prova novo. Sendo que, em qualquer caso, se mantém, a possibilidade já existe hoje, de o juiz, se quiser, oficiosamente determina que a parte seja ouvida. Portanto, isso já acontece hoje. Portanto, oficiosamente o juiz pode querer ouvir A ou B. Mas, normalmente, nós sabemos, é sobre um determinado ponto ou outro. Não é bem a mesma coisa que prestar declarações sobre o processo quando nós não temos factos, temos o tema da prova. A prova pericial, que está agora no 467, e seguintes, não sofre grandes alterações, eu ainda não desci ao ponto da vírgula, mas lendo todo o projeto, mantém-se perícia, perito único, perícia colegial, quem é que indica, a segunda perícia, o relatório pericial e possibilidade de responder, portanto, a prova pericial não sofre alterações. Para além da pequena circunstância que agora tem de ser requerida na petição inicial, sem a gente saber o que é que o réu vai dizer na contestação. Mas enfim, isso é um pormenor com o qual nós depois teremos de nos a ver a partir de 1 de setembro. Depois temos a inspeção judicial, que se mantém, que está agora regulada, ou vai ser regulada no 490 e seguintes. E depois temos um artigozinho, que é o último dentro da inspeção judicial, que se refere às verificações não judiciais qualificadas. A ideia é o quê? É uma inspeção judicial, mas não é uma inspeção judicial. Porque a inspeção judicial, como o nome indica, é feita por um juiz. Isto é uma espécie de subestabelecimento que o juiz faz, um técnico qualificado, que vai ele fazer a inspeção, no lugar do juiz. Não é uma perícia, não são peritos. É um técnico qualificado, escolhido pelo juiz, que vai fazer esta inspeção. Portanto, em vez de ir o juiz, vai uma pessoa indicada pelo juiz. Quem, como, etc., não sei. Mas isso a gente depois logo vê. Mas este é o outro meio de prova novo, além da prova por declarações. Portanto, que é esta, que se chama verificações não judiciais qualificadas. Portanto, vai lá. A coisa mais parecida que eu consigo encontrar nisto é um subestabelecimento. O juiz subestabelece a inspeção judicial noutra pessoa que elabora um relatório e apresenta. E depois vamos, com certeza, ter doutrina e jurisprudência vastas sobre o valor probatório dessa verificação, considerando como não é o juiz, que não viu com estes olhinhos, que não ouviu com estes ouvidos, não cheirou, porque às vezes também é o cheiro que está em causa,
que vai ter de apreciar uma observação direta por interposta pessoa. Prova testemunhal. Continua a haver, já não é mau. Vem regulada, ou passará a estar regulada nos artigos 495 e seguintes. Alterações. A primeira, no que se refere à teleconferência, o que a lei diz neste momento é quando as testemunhas são ouvidas por teleconferência, quando residam fora do círculo judicial. Passa a dizer fora da comarca. Abrir parênteses, a grande comarca ou a pequena comarca? Porque se nós estamos a falar da grande comarca, estamos a falar de uma área geográfica que é maior do que muitos círculos. Mas a gente depois vê isso. Especialmente temos de esperar pela publicação do novo mapa judiciário, se quando aparecer e em que termos. Mas para já parece bom que deixa de ser ouvida por teleconferência a testemunha que resida fora do círculo, passa a ser a que reside fora da comarca. E, portanto, facilita o depoimento, a testemunha não tem de vir de tão longe. Só dizer-lhes que isto está agora no novo artigo 500, ou vai estar no novo artigo 502, número 1, aquilo que vem agora regulado no 623, número 1. Havia uma coisa que podia ter sido feita e não foi, porque é o que eu digo, eu se calhar não devo dizer que está a ser gravado, mas digo, o problema é que muitas vezes quem participa na elaboração da lei dos tribunais conhece a morada. Embora haja, como é evidente, em todas as comissões revisoras, gente que está no terreno e que sabe o que é meter a mão na massa. Mas o problema é que há situações que o legislador continua a adiar, e uma delas é esta muito simples. Uma testemunha por teleconferência, como é que ela examina um documento, ou pode transmitir ao tribunal a sua impressão ou o seu conhecimento relativamente a qualquer coisa que está no processo. Nós encontramos todo tipo de soluções, desde os senhores funcionários judiciais que arriscam a vida para se pendurarem em cima de uma cadeira para pôr o documento em frente à Câmara, que eu já vi, nas várias criminais do Porto acontece todos os dias, com outras situações de a parte enviar o documento à testemunha com o risco de depois vir dizer que a testemunha está instruída, com uma hipótese que já aventei, nunca me safei nos tribunais, que é de ser enviado para o tribunal que vai fazer a videoconferência, a teleconferência. O problema é que aquilo não é verdadeiramente uma distribuição, porque aquilo não é judicial, não há uma diligência distribuída, portanto eu mando aquilo para quem? Um tribunal pequeno não é complicado, porque aquilo tem funcionário 2, e mando para lá. E, portanto, o senhor funcionário, que é o único, recebe aquilo. Mas é complicado. Portanto, esse problema de a testemunha que é ouvida por teleconferência continuar a não poder, por acesso, não ter acesso físico ao documento, continuar a não poder depor sobre o documento. Porque repara, sim, eu sei que era um documento. Olha, era um documento assim, com este aspecto. Se nós estamos a falar de dois documentos parecidos, qual é a valoração que esta prova vai ter? Portanto, este podia e devia ter sido resolvido, porque é um problema que me parece que é existente nos tribunais a propósito das teleconferências e que não foi resolvido. Mas tenho uma novidade. Processo ordinário, certo? Desaparece. Processo sumário, esqueçam. Processo sumaríssimo, puf, não há. Desaparecem as formas de processo comum, há uma forma única. Voltam, curiosamente, uma coisa que já houve, que são as formas de processo executivo, no caso do pagamento para a quantia certa, mas isso é depois para quem falar de executivo. Portanto, a ação declarativa comum, aqueles que foram meus formandos devem estar radiantes, porque lhes cheguei à cabeça que o processo comum, ordinário, sumário e sumaríssimo, não há. Então, não há, mas há um número de testemunhas para o processo ordinário, e um para sumário, e um para sumaríssimo, e há regras de apresentação. Agora é tudo igual. Portanto, aquilo que nós conhecemos hoje como processo ordinário, sumário e sumaríssimo é igual para a apresentação dos meios de prova, tudo na petição ou na contestação. E, surpresa das surpresas, quanto ao número de testemunhas, também. 10 testemunhas. Portanto, o que é menos do que no ordinário, que neste momento são 20,
passa para 10 e mais do que no sumaríssimo. Portanto, não esteja nada, Catarina, está em choque nada. São pequeninas coisas. Portanto, 10 testemunhas é o limite que vamos passar a ter. Não se pode dizer que é nas ordinárias, porque é nas audições todas. Porque é uma forma de processo único. Portanto, 10 testemunhas. Sendo que continua a haver a possibilidade de indicar mais, não as 20 que indicamos agora no caso de reconvenção, mas mais 10. Portanto, 10 do autor, 10 do réu, mais a possibilidade de indicar mais 10 em caso de reconvenção de um lado e do outro, reconvinte e reconvinte, portanto, um total máximo de 40, quando nós neste momento temos 80, 20 mais 20 mais 20 mais 20. E agora, respirar fundo, as testemunhas são todas a apresentar. Novo artigo 507. Pronto, agora que já tenho a vossa atenção, posso acrescentar que há uma exceção. Há uma salvaguarda, está muito na moda falar de cláusulas de salvaguarda, há uma cláusula de salvaguarda. Mas vamos ter de usar uma coisa qualquer no dedo, um post-it no computador, qualquer coisa até isto ser automático. Porquê? Nós estamos habituados a fazer um rol. Temos, provavelmente, centenas de minutas de rol, centenas de róis feitos. Ignorem e comecem de novo. Aliás, o que eu sugiro é que vamos arquivar no arquivo morto todas as peças que já fizemos até agora e vamos começar de novo. Porque não podemos usar essa estrutura, temos de ler o código para começar de novo. E quanto aos róis, a coisa é muito simples. As testemunhas são a apresentar, a menos que, no rol, seja requerida a sua notificação ou a sua inquirição por teleconferência. Portanto, a menos que este requerimento seja feito, a testemunha é a apresentar. Portanto, teve o ataque cardíaco e já recuperou. Pronto. Portanto, as testemunhas são a apresentar, a menos que nós tenhamos o cuidado de referir que pretendemos que ela seja notificada para comparecer e a lei não diz que é preciso justificar. Portanto, temos de requerer a sua notificação para comparecer ou a teleconferência. Neste momento não é necessário, porque decorre automaticamente da lei, quer a notificação, quer a prestação do depoimento por teleconferência, porque se a testemunha reside fora daquela área, ela já é notificada para depor na sede do local onde reside, no tribunal sede de onde reside. Portanto, por aí não temos problema. Sim, doutora? Sim. Doutora, não tem factos, como é que é fazer isso? Essa é uma das consequências destas alterações. Como? Não tem factos? Pode. Não tem factos? Não tem factos? Como é que vai limitar as testemunhas aos factos? Portanto, mas já vamos a isso. Porque essa foi uma norma que eu andei à pesca. Onde é que ela está? Não está. Não está nem pode estar. Portanto, atenção a isto, doutores. Todos nós sabemos que se as testemunhas são a apresentar, significa que vamos provavelmente fazer o julgamento sem testemunho. Portanto, só são a apresentar. Eu nem colegas de escritório, quando indico como testemunhas, indico a apresentar. Porque se for a apresentar e eles depois não puderem comparecer, eu não consigo nem substituí-las, nem requerer o adiamento, nada. Portanto, testemunhas a apresentar, eu fujo delas como diabo da cruz. Portanto, doutores, este é um alerta muito grande que eu faço. Primeiro, os róis, aliás, toda a prova tem de ser indicada nos articulados, como não sucede agora já nos incidentes, procedimentos cautelares. Portanto, toda a prova nos articulados, no rol de testemunhas, além da identificação chapa que nós já conhecemos, o nome, a morada e outras circunstâncias que a possam identificar, temos de dizer se ela é a notificar. Portanto, esquecer os róis que temos, porque se nós vamos usar os róis que temos feito para fazer outros novos por cima, corremos o risco, no caso da doutora não, porque parece que já apoio que são todas a notificar, se nós vamos usar minutas antigas, corremos o risco de um dia termos um azar. Sim, doutora.
O sítio vai ter de ser alterado. O sítio vai ter de ser alterado por um motivo muito simples. A doutora, neste momento, para juntar uma petição inicial, não lhe aparece o requerimento probatório. Vai ter de aparecer. Vai-lhe aparecer o requerimento probatório, aparece-lhe como opção, não é? Quando vai escolher a peça, aparece-lhe o requerimento probatório, que está feito agora para o 512. Não é? Portanto, o próprio sítio vai ter de ser alterado. Embora, com a experiência que eu tenho dos últimos anos e das últimas alterações, provavelmente o que vai acontecer é que isto vai ser publicado em agosto, quando nós estivermos de férias, para entrar em vigor no dia 1 de setembro, e o sítio vai ser alterado no dia 1 de dezembro. Mais provavelmente. Sim, doutora. Se a doutrina e a jurisprudência divergem, porque quando as testemunhas não estão indicadas no formulário, há juízes que consideram que não há prova, portanto desatendem o constar da peça, porque os avisos todos, e a lei diz que se houver divergência entre aquilo que está nos sítios e o papel, ou aquilo que é digitalizado, prevalece os sítios, e portanto não indicou no requerimento probatório, não há. Há outros que notificam para vir apresentar via sítios. Portanto, depende do juiz. Sim. Meios de prova, sim. Tem lá os meios de prova. Tem, mas não consegue todos os meios de prova neste momento. Porque pode indicar uma pessoa e depois vai indicar como é que ele surge, não é? Mas não, há coisas que não consegue fazer por aí. A perícia, por exemplo, não a consegue meter por aí. Sim. Mas o requerimento probatório é muito mais do que isso. Sim, doutora. Não sei. A questão é, doutor, deixe-me só, esse é o problema que nós temos, deixe-me só acabar este último ponto, e que entra exatamente aí. E que é uma coisa que um colega problema que já foi levantado por uma colega há bocadinho, e que tem a ver com isto. Então deixamos de ter limite de testemunhas aos factos. Nós agora temos, em processo ordinário, 5, em processo sumário, 3 testemunhas que podem ser ouvidas a cada facto. Agora, como temos tema, não temos limite. Portanto, eu posso ouvir as 10 testemunhas ao tema da prova. A tudo. Por isso é que eu há bocado disse, isto pode demorar 4 meses. Se não houver bom senso e se não houver algum controle do próprio processo. Porque um advogado, que provavelmente depois vai parar ao terceiro andar para ser julgado, mas um advogado que queira usar expedientes dilatórios, anda ali a dificultar a coisa com o tema da prova, não é? Portanto, é preciso algum bom senso. Portanto, o limite de testemunhas por facto desaparece por um motivo simples. A partir dos articulados não há factos. Portanto, nós temos factos que temos de pôr nos articulados. O juiz vai atender aos factos. E melhor, o juiz vai responder aos factos. Mas há ali uma fase intermédia em que não há factos. É giro, não é? Portanto, temos factos nos articulados, desaparecem na fase de saneamento, porque passamos a ter um tema da prova, e depois o juiz vai responder aos factos. Portanto, na sentença não vai responder ao tema da prova, vai responder aos factos que, aliás, os factos que o juiz vai dar comprovados são aqueles que ele se convenceu que correspondem à verdade, não é? Parte, totalidade dos alegados pelo autor ou pelo réu. Portanto, há ali uma fase nebulosa em que é suposto estarmos todos de acordo. Agora, vamos discutir isto e vamos aqui seriamente discutir o tema da prova e vamos todos verificar quais foram as circunstâncias do acidente. Sim, doutora. Sim. Isso não é o tema da prova. O tema da prova é as circunstâncias em que ocorreu o acidente. Não é sim, doutora. É aí que tem que mudar. É esse link que a doutora tem que fazer. Agora vai ser circunstâncias do acidente. Vai perguntar, olha qual é a taxa de álcool. Até pode ter lá um resultado, não é? Parecem 7 testemunhas a falar sobre as circunstâncias do acidente e as
exceto falam que fica na taxa de autonomia sempre, não sei lá. A da altura o juiz, à quinta, diz assim, alto, isso é dilatório, não quero ouvir mais. Não pode. Quer dizer, poder pode. Mas o advogado tem de saber como reagir. Vamos reagir muito simplesmente. A Vossa Excelência pretende impedir-me de ouvir a testemunha nesta matéria? Oh, sim, Sr. Doutor, sim. Eu quero a palavra para evitar um requerimento para a ata. Entendo que é nulidade, porque está a cortar o exercício do patrocínio para a descoberta da verdade. Sr. Doutor, vai acontecer pior. Porque, reparem, a partir do momento em que desaparecem os factos provados, eu não faço a mais pequena ideia daquilo que o juiz acha que está provado. Porque nós, neste momento, já no tempo da justificação e agora com os factos assentes, nós já sabemos, estes já estão dados como garantidos. E estes já não vamos discutir. Certo? Agora, temos de adivinhar. E como o papel do juiz não é dar-nos a entender o que é que ele já entende está aprovado ou não está antes de concluir o julgamento, nós vamos para julgamento sem saber se ele considera aprovado que autor e réu eram casados, está lá uma certidão, mas o outro veio discutir que não, porque entretanto descobriu-se que era casado com outra pessoa e portanto está a ser discutido se o primeiro casamento já foi declarado nulo, ou se entretanto já houve divórcio e que já está registado noutro país, não está transcrita a decisão, e nós podemos ir discutir isto. Porque eu não sei se o juiz vai considerar que aquele documento faz prova plena. E aquele documento é nem mais nem menos uma certidão de registro. Eu não sei o que é que está aprovado. Uma sugestão para os colegas, dentro da ótica que vai ser o tema, comecem a aprender o que é facto acessório, o que é facto municipal. É uma boa ginástica. É um bom treino. Já a doutrina de jurisprudência sob essa distinção, acho que não estamos preparados para isso. Eu veria com melhores olhos esta reforma e a sua implementação e bons resultados a saírem dela se eu tivesse uma boa experiência com audiências preliminares. Quem é que aqui tem boa experiência com audiências preliminares? Uma boa experiência no sentido de foram à audiência preliminar, conseguiram chegar a acordo quanto aos factos objeto de litígio, foram organizados os factos. Alguém aqui tem essa boa experiência? Eu não tenho. Sim, doutor, mas isso é assim uma espécie de processo, não é bem um bom processo. Um processo simplificado, mas isso é assim mais ou menos uma espécie de processo. Não é? Assim uma coisa. Vamos falar de ações a sério. Sem desprimir para as outras, mas vamos falar de uma ação. Estamos a discutir para cima de 30 mil euros. As audiências preliminares, normalmente, aliás, os advogados estão sentados numas cadeiras com uns cadeirões em que nos afundamos, com os papéis no colo, a tentar acompanhar aquilo. A experiência é péssima. Se eu tivesse uma boa experiência com audiências preliminares, eu se calhar diria que isto vai correr bem com o tema da prova, porque já estamos todos preparados para uma questão ampla acabar por ser restringida àquilo que é essencial. Porque é isso que vai acontecer. Vamos ter, por exemplo, o que estamos aqui a discutir é as circunstâncias em que ocorreu o acidente. Porque é daí que vai decorrer a determinação do responsável. Agora, se isto é tão amplo como as circunstâncias do acidente, duas uma, ou os três, pelo menos três, porque depois normalmente ainda pode haver responsabilidade para além do capital seguro e, portanto, há quatro, além da companhia. Portanto, podemos ter um advogado de um lado, mais dois advogados do outro, mais um juiz. E nestas circunstâncias, com pelo menos três pessoas, é preciso que os três estejam em sintonia, que dominem o processo, porque há muitos equívocos e coisas que acontecem de errado, porque, tenho de dizer, em alguns casos advogados, outros casos magistrados, não dominam bem o processo e, portanto, há ali coisas que até não precisavam de ser suscitadas. E se houvesse essa boa experiência, isto era ótimo. Porque não íamos discutir o que não interessa, íamos discutir apenas o núcleo
da questão. Não me parece que estejamos ainda preparados para isso, talvez os mais novos venham a ter maior facilidade. Eu admito que estou ainda habituada a saber onde é que me movo. Sim, senhor doutor. Assim como nós nos habituámos a estudar a repetição de direito, e, enfim, particular de direito, para o regulamento jurídico que estamos a descrever e dialogar com os factos, tem sido sempre uma maneira de trabalhar e não terá mal com isso. Hoje, articular de direito parece que é uma fantasia, realmente. Pouco útil será. Mas o que eu queria saber é o seguinte: e que tal se nós nos treinarmos bem treinadinhos e começarmos a distinguir factos essenciais, factos acessórios, factos complementares? Muito satisfeita se pudesse contestar algumas petições iniciais nas quais 300 artigos são citação de jurisprudência. Eu recebo-as também. Pronto, exatamente. E, portanto, nós temos articulados, feitos por nós, aos quais temos de responder, que contêm conceitos vagos, fiz qualquer coisa aos meus formandos, que são vagos, que são normativos, que são inconclusivos. E, portanto, isso tudo cai. O problema é que essa limpeza, por assim dizer, é feita neste momento, como sempre foi, na fase do saneador. Porque as conclusões desaparecem e só vamos aos factos. Quantas discussões é que nós já tivemos com juízes sobre se aquilo é uma conclusão ou se é um facto? No momento em que nós temos o tema da prova, não há distinção entre conclusões e factos. Vamos discutir o exemplo que eu estava a dar, circunstâncias do acidente. Sim, Sr. Dr. Ivone. O tema da prova está no artigo novo, no 410 e 596. É referido nos dois. É supostamente onde aparece audiência preliminar. Saneador, saneamento, agora vem o indeferimento liminar, outra vez o indeferimento liminar da petição inicial, que está lá. Volta a estar como esteve antes de 97. E o tema da prova surge na mesma fase processual em que surge neste momento o saneador, com a separação entre factos provados e a provar. E a peça chama-se mesmo tema Diz mesmo tema. Não, o juiz organiza o tema da prova, seleciona o tema da prova. Só um instante que eu já lhe digo exatamente qual é a redação exata, que eu esta redação ainda não sei de cor. Lá chegarei, mas esta ainda não sei de cor. 410. Objeto da instrução. A instrução tem por objeto os temas da prova, enunciados, ou, quando não tenha de haver lugar a esta enunciação, os factos necessitados de prova. Sim, mas está tudo dentro do tema da prova. Porque depois os factos não são aqueles factos que nós conhecemos hoje. Embora esteja aqui esta expressão facto, não tem nada a ver com o que nós conhecemos hoje como factos provados ou a provar. São factos no sentido que são retirados dos articulados. Ou seja, pode acontecer, que é como eu vejo o artigo, pode acontecer que nós dos articulados conseguimos retirar. Sim, senhor, o que está aqui em discussão são as circunstâncias do acidente, para usar o exemplo que eu tenho estado a dar. E depois vamos verificar ainda, além disso, ainda há aqui outros factos que carecerão de prova. Por exemplo, a propósito do acidente de viação, vamos verificar se havia ou não havia seguro válido, se a companhia de seguros responsável é aquela ou outra. Serão outros factos que relevarão, que são secundários relativamente à questão principal, quanto às circunstâncias do acidente. Agora, factos tal como nós os conhecemos agora, de todo. Não vai ser possível fazer um julgamento relativamente ao apuramento dos danos. Sim. Sem que haja esses factos. Oh, Edgar, não vai haver outro remédio, não vai ser possível, não vai ser impossível não fazer de outra maneira, porque o código que nós temos é este. Portanto, os juízes vão ter de encontrar a maneira de fazer isto e nós vamos ter de encontrar a maneira de trabalhar com isto. É evidente que
nós vamos conseguir ultrapassar isto e vamos conseguir fazer julgamentos em condições e vamos continuar a ganhar e a perder ações, porque isso acontece todos os dias. E vamos encontrar uma maneira. Agora, temos é de estar todos preparados para as alterações e para saber como é que isto vai ser lidado e como é que vai ser feito. Porque depois diz-nos o 596, a propósito da identificação do objeto do litígio e enunciação dos temas da prova, que é a epígrafe. A senhora doutora Ivone tomou nota do 596? Em vez de tomar nota do 596, está a atender o telemóvel. O 596, número 1, o que nos diz é que proferido despacho saneador, continua a haver o saneamento, para resolver questões, suprimentos de nulidades, enfim, aquelas questões que nós conhecemos, quando a ação houver de prosseguir, o juiz prefere despacho destinado a identificar o objeto do litígio e a enunciar os temas da prova. Portanto, processualmente surge no sítio onde está o saneador. Temos o pré-saneador, não é que embora a lei não lhe chame isso, temos o pré-saneador em que são resolvidas as nulidades e por aí fora. E as exceções tenham de ser decididas. E depois temos o saneador com os factos assentes e os factos a provar. E é nessa fase que surge a enunciação dos temas da prova. O objeto do litígio e a enunciação dos temas da prova. Sendo que nós podemos reclamar. Vão ser provavelmente reclamações extensas. Porque já não estamos a referir-nos àquele artigo, não estamos a dizer porque é que não concordamos que aquele artigo da base instrutória, da base instrutória ou dos factos assentes, porque é que não está correto, vamos ter de nos referir a um bolo. Sim, doutora. Nos termos do 596, estamos perante dois despachos distintos ou os temas da prova são enunciados no saneador? Eu pergunto por causa do número 2. O número 2 diz que os factos podem reclamar do despacho previsto. É um só. E eu aí remeto para aquilo que nós temos neste momento. O que nós temos neste momento é um saneador em sentido amplo. O que nós temos agora é um saneador em sentido amplo. Ao contrário do que acontecia no Código antes de 97, nós tínhamos as questões claramente separadas. Nós agora temos tudo misturado. Temos as questões de saneamento, pré-saneador para sanar vícios do processo, misturados na outra peça, que é a organização dos factos assentes e os factos a provar. E mesmo aí nós também fazemos a distinção. Chamamos-lhe o pré-saneador. Aliás, a lei chama-lhe também, embora não há a mesma coisa, mas também lhe chama pré-saneador. Mas nós fazemos a distinção. Nós sabemos onde é que acaba a matéria de direito e onde é que começam os factos. E aqui vai fazer a mesma coisa. É um despacho só, que, aliás, o número 2 responde à sua pergunta, porque o número 2 diz-lhe que é o despacho. É um único. Porque o número 1 tem uma relação muito dupla, porque diz proferido despacho saneador. Quando a ação houver de prosseguir, o juiz profere despacho destinado. Sim, mas o saneador é aquele do saneamento que resolve nulidades, suprimento de insuficiências, imprecisões e por aí fora. E depois temos o outro despacho, a que se refere o número 2. Porque não tem muito a ver com a prova, tem a ver com e isto é meios de prova, mas então deixe-me explicar-lhe a coisa assim. Foi recuperado neste código algo que estava no Código de Processo anterior a 97. Uma das coisas que desapareceu foi o indeferimento liminar da petição inicial, foi alterada toda a matéria relativa à correção de vícios, imprecisões e por aí fora. Agora volta o indeferimento liminar e temos aqui no 591 uma audiência prévia, mudaram o nome, é uma espécie de audiência preliminar, a audiência prévia em que o juiz realiza a tentativa de conciliação, faculta às partes a discussão de facto e de direito, nós já temos isto hoje na preliminar, discute as posições das partes com vista à delimitação dos termos do litígio, também já temos isto, proferir saneador nos termos do 595, agora temos os termos do 510, determinar após debate a adequação formal, a simplificação, a agilização processual nos termos previstos no número 1 do artigo 6º e no artigo 547. Isto do artigo 6º é a gestão processual,
que diz basicamente assim: o senhor juiz tem o dever e a responsabilidade de conduzir o processo da melhor maneira, sob a forma de artigo. E depois, proferir, após o debate, o despacho previsto no número 1 do artigo 596, que é o tal do tema da prova que nós temos, como se este fosse o 510 que nós temos agora, e decidir as reclamações deduzidas pelas partes. E depois programar os atos, que é o que nós temos neste momento no 508A. Mas nós temos, antes disso, no 590, a gestão inicial do processo. Agora chama-se gestão inicial. Que será parecido com o pré-saneador que temos agora. Em que o juiz pode indeferir a petição, portanto, voltamos ao indeferimento, que é liminar, mas não é, porque é um indeferimento que não é antes da contestação. Indeferir a petição, providenciar pelo suprimento de exceções dilatórias, o que nós já temos hoje também, providenciar pelo aperfeiçoamento dos articulados, como dizia o saudoso Dr. José Carlos Mira, este artigo chama burro ou advogado de parte do pai, estúpido de parte da mãe. Porque está a dizer ao advogado como é que ele devia fazer, não é? Determinar a junção de documentos com vista a permitir a apreciação de exceções por aí fora. Diz o número 2 que o juiz convida as partes a suprir as irregularidades dos articulados, que é uma coisa que nós já temos agora, este convite ao suprimento. Portanto, o que é que nós vamos passar a ter? Vamos passar a ter esta fase de gestão inicial do processo para saneamento, indeferimento eventual, e saneamento e resolução de algumas questões. Depois passamos à fase do 591, que já entra na de saneamento como nós a temos hoje, e depois vai culminar no 596, com a identificação do objeto do litígio e enunciação dos temas da prova. Agora, quando o número 2 se refere ao despacho, é o único, despacho único, em que são feitas duas coisas previstas no número 1 do 596. Isto também merece um workshop sobre o que é agora a audiência prévia e como é que isto se processa, porque há aqui, quanto às reclamações, há aqui algumas especificidades, designadamente nos casos em que não há audiência prévia. Diz o 593 que o juiz pode dispensar a realização da audiência prévia quando esta se destina apenas aos fins indicados nas alíneas D, E e F do número 1 do 591, que é determinar, proferir saneador, determinar a adequação formal, simplificação ou agilização processual e proferir o despacho do 596 sobre os temas da prova. E, nesse caso, o juiz profere o saneador do 595, o tal despacho a determinar a adequação formal e o despacho do número 1 do 596 com o tema da prova. E depois diz o número 3 que as partes, se pretenderem reclamar, podem requerer a realização da audiência prévia. Portanto, quanto à reclamação, atenção que neste momento, quando não há preliminar, o que acontece é que nós recebemos o saneador, não é? E apresentamos reclamações em 10 dias que o juiz depois decide. Agora não. Agora, havendo reclamações, nós o que fazemos é requerer a realização da audiência prévia. Podendo nós ou não, eu acho que sim, mandar logo a peça com as indicações das discordâncias, do motivo pelo qual nós entendemos que aquilo não está correto. Mas eu devo dizer que eu não encontro aqui muito sentido para isto. Porque é que nós não, se o juiz dispensou, porque é que nós estamos a mandar por escrito para depois, em rigor, nós termos de ir a uma audiência prévia? Estão a ver o tempo que isto pode atrasar um processo. Porque há agora muitas situações em que os senhores juízes dispensam a audiência preliminar pela simplificação, porque pela simplicidade da causa não justifica a realização da audiência preliminar. Nós sabemos que às vezes a simplificação da causa, a simplicidade da causa são 500 artigos de um lado e 300 do outro, mas, enfim, pode ser uma preparação para o tema da prova, porque escreveram muito, mas em rigor estamos a discutir a única coisa, que é circunstâncias em que o prédio ruiu, por exemplo, circunstâncias em que ocorreu um incêndio, circunstâncias em que ocorreu um acidente, e se o réu reside ou não na casa
que está a ser despejada por não ser ocupada há mais de um ano. Portanto, o tema da prova agora é uma coisa muito vasta. Nós também não podemos nem devemos sair muito dos factos. Isto é, pode parecer absurdo, então, mas os factos aparecem. O que eu acho é que nós temos de continuar agarrados aos factos, porque é a eles que o juiz vai ter de responder. Independentemente da lei agora lhe chamar o tema da prova e do objeto do litígio ser uma coisa muito ampla, nós, advogados, temos de continuar a ter presente. Meu amigo, é assim, o acidente ocorreu porque o réu não respeitou o sinal luminoso e atropelou o meu cliente. E, portanto, os factos que a mim me interessam são a velocidade a que seguia o carro, se vinha ou não vinha embriagado, isso depois vai depender das circunstâncias do caso concreto, se o piso estava molhado, se os travões estavam em condições, depois depende dos factos concretos. E se o sinal luminoso estava a funcionar, era verde, ou era vermelho, ou era laranja. E nós vamos ter de nos ater a estes factos, porque é isto que a nós nos interessa provar, mesmo que o tema da prova seja circunstâncias do acidente. Portanto, nós temos de continuar a ter presentes estes pontos concretos. Porque senão, como lhes digo, vamos discutir aquilo que neste momento são 4 quesitos, vamos discuti-los em 4 meses. Estamos ali a discutir aquilo indefinidamente, sendo que o juiz disser já chega. A primeira pergunta é: Vossa Excelência considera que esta matéria já está aprovada? Se eu me quiser pôr isso na ata, por mim estou à vontade. Portanto, que diga se considera a matéria assente. Provavelmente não vai dizer, não, doutor, não foi isso que eu quis dizer. Pois, é evidente que não é isso que quer dizer. O que o juiz acha é que o advogado, entretanto, está a ter expedientes dilatórios, está a repetir perguntas, e nós sabemos isso, temos de admitir. Há casos em que, de facto, se repetem perguntas um monte de vezes. Embora nós às vezes estamos a repetir porque não temos a certeza se o juiz já percebeu. Certo? Pronto. Outras vezes estamos a fazer a pergunta mal, porque já se percebeu, a testemunha já respondeu a outra a seguir, e nós estamos ali a insistir. Portanto, nós também temos, por onde eu comecei por dizer, também temos de ter algum bom senso. Não vale a pena estar a martirizar. Do modo geral, não conseguimos vencer os juízes pelo cansaço. Normalmente, não. Portanto, não vale a pena estar a insistir. Temos de ter algum bom senso nisso. Mas o facto é que vamos para um tema da prova muito amplo. Nós, advogados, temos de, parece-me, continuar a ater-nos aos factos, porque são esses que, no fim, são aqueles a que o juiz vai responder, são aqueles que, no fim, vão determinar a procedência ou improcedência da ação. Pergunta já 2 vezes, então, mas se nós temos um tema da prova e não temos factos, como é que nós indicamos os meios de prova? Nós temos de indicar os meios de prova nos articulados. Estou a fazer uma petição inicial. Estou a alegar os factos relativamente ao direito do meu cliente, dos quais decorre o direito do meu cliente. E o que vai acontecer é que eu vou ter de indicar os meios de prova destinados àqueles factos. Testemunhas, eventualmente uma perícia. Se o nosso cliente tiver sofrido um acidente de viação e eu estiver a pedir uma indemnização relativamente a todos os danos sofridos, pode ser relevante haver uma perícia agora, uma perícia médico-legal, para saber qual é a situação dele e se vai ou não vai ainda sofrer danos no futuro. Portanto, vou requerer uma perícia. Perícia é essa que, para poder ser deferida, depende de uma coisa muito simples. Eu tenho de indicar o objeto da perícia. A lei diz isso agora e vai continuar a dizer. Se eu tenho de indicar o objeto da perícia, eu neste momento sei quais são os factos. Embora o objeto não seja, neste momento o objeto também não é indicado pelos factos, mas o objeto é orientado em função dos factos e à roda dos factos. E eu vou ter de adaptar isso para o novo código. E, portanto, vou ter de requerer a perícia em função daquele objeto, que eu vou continuar a ter de fazer as perguntas destinadas aos senhores peritos. E essas perguntas vão ser concretas.
Eu tenho de continuar a ter perguntas concretas e objetivas para os senhores peritos. A questão é esta, é que eu neste momento, quando requeiro a perícia, também faço perguntas aos senhores peritos, tendo em atenção a defesa que foi feita pelo réu. Quando eu, neste momento, indico a perícia, eu ainda não sei o que é que o réu vai dizer. Até pode aceitar parte da matéria que eu tenho de presumir que é controvertida. O que é que a lei diz? A lei diz que os requerimentos probatórios, a lei, a proposta, diz é que os requerimentos probatórios podem ser alterados na réplica, tratando-se do autor, ou na tréplica, se houver lugar a ela. Se não houver lugar a réplica e ou a tréplica, então o requerimento probatório pode ser alterado no prazo de 10 dias a contar da notificação da contestação ou da réplica, conforme o caso. Portanto, o autor, ainda que o réu não se defenda por exceção, logo não pode responder por tréplica, não deduz reconvenção, portanto também não posso responder. Eu continuo, enquanto autor, a poder alterar o requerimento probatório que fiz na petição inicial para que o meu requerimento probatório se adeque agora a todos os factos, incluindo aqueles que foram alegados pelo réu na contestação. Portanto, posso alterar isso. O grande inconveniente, devo-lhes dizer, é um inconveniente de estratégia. Eu, autor, tenho de abrir o jogo todo na petição inicial. Porque eu tenho de revelar já qual é a minha prova, antes de saber o que é que o réu vai dizer. Sendo que quando o réu vai contestar, já sabe quais são os meios de prova do autor. E este para mim é um inconveniente, porque eu não gosto de abrir o jogo. Não tenho que o abrir. Eu não tenho que estar a dizer à parte contrária por onde é que eu pretendo ir ou o que eu quero fazer. Portanto, vamos ter de arranjar novas formas de ocultar a estratégia. Tão simples quanto isso, nós adaptamos. Mas eu não gosto de ter de ir para tribunal com uma petição inicial e ter de revelar logo qual é a minha prova. Sendo que o réu sofre do mesmo mal na minha perspectiva, se deduzir reconvenção. Porque também, quando alega os factos da reconvenção, também vai ter de indicar prova para a matéria de reconvenção, sem saber o que é que o autor, reconvindo, vai responder. Portanto, o problema coloca-se nas duas perspectivas. Portanto, qualquer meio de prova que tenha sido indicado nos articulados pode ainda vir a ser alterado. A perícia pode ser restringida, por exemplo, caso se constate que o réu admite um determinado facto. Mas agora pergunto eu na petição inicial alego um determinado facto. Por exemplo, vamos dar um exemplo, sair agora do acidente de viação e vamos para uma reivindicação de propriedade. O vizinho ocupou parte do terreno e o nosso cliente diz que aquela faixa de terreno é dele, não é do réu. A ação de reivindicação de propriedade para reconhecimento do direito de propriedade do autor. Isto, de uma maneira ou de outra, vai acabar com uma perícia, não é? Para se verificar exatamente se houve deslocação de marcos, enfim. Haverá algum tipo de análise feita por peritos disto. E eu vou requerê-la na petição inicial, quando alego os factos dos quais emerge o direito do meu cliente. Imaginem que o réu vem dizer que, sim senhor, ocupou, mas já ocupou há 30 anos e, portanto, entretanto, adquiriu por uso capião. Provavelmente já vos aconteceu, até já invocaram a uso capião nessas condições. Ou seja, o réu confessou a ocupação. Isto, nos tempos em que estamos ainda, isto vai para os factos assentes. Ocupou aquela faixa de terreno. O que vai depois ser discutido é há quanto tempo é que isso sucede, para depois se discutir se houve ou não houve aquisição por uso capião.
Neste momento, porque não há factos provados, essa questão não está assente. E, portanto, embora o autor diga que foi ocupado, o réu admita que foi ocupado, vamos continuar, aparentemente, face ao Código, a discutir isto. Se foi ou não foi ocupado. A menos que, na fase da audiência prévia, haja bom senso de juízes e advogados, no sentido de dizer, olha, isto está assente, não vamos fazer perguntas sobre esta matéria, porque esta matéria nós consideramos como assente. E, portanto, não vale a pena fazer perguntas sobre isto. Isto é gestão processual por parte do juiz, aquele dever que decorre do artigo 6º, é perfeitamente lícito face ao Código. O que eu também lhes posso dizer é que o atual também já permite isso, a propósito da audiência preliminar. Portanto, pode acontecer que se chegue a acordo quanto a isso, e, portanto, sobre essa matéria nós não vamos fazer perguntas. Haverá outras em que esse acordo não é possível e em que será controvertido. E, portanto, não temos outro remédio senão ir para a audiência com esse tema da prova. Sim, Sr. Doutor. Quando falou do juiz, vai preferir despachos de saneamento de determinação do objeto do processo, do tema da prova e do objeto do processo. A parte do tema da prova não pode já o juiz tomar a dianteira e entender que, como o autor acabou de determinar de facto que o réu não contestou, considerar que essa matéria está a ser. Não me parece que este Código permita isso. O que ele pode fazer é dizer que o tema da prova é este, porque apenas isto é controvertido. Isso pode. Mais uma coisa, há aqui uma mudança de mentalidade. Vamos à rácio, para nós aplicarmos a norma tal como o legislador quer que a gente a aplique. Ou interprete. A ideia não é nós estarmos espartilhados nos factos. Isso é muito claro. Aliás, o preâmbulo diz-o claramente. A ideia não é haver o espartilho dos factos assentes e dos factos aprovados, da base instrutória. A ideia é ser mais amplo do que isso. E, portanto, considerar todos os factos, quer os essenciais, quer os instrumentais, tudo. Portanto, essa solução que o Sr. Doutor avança e o Sr. Doutor também, é um meio caminho entre isso que me parece resultar do projeto e o que nós temos neste momento. Que é, quanto aos factos provados, fazemos os factos assentes. E o tema da prova, em rigor, é tudo aquilo que ainda é controvertido. Será a boa gestão do processo, porque reduz o objeto do litígio e nós só vamos discutir aquilo que efetivamente está em litígio, não vamos discutir o resto. Só vejo aqui um inconveniente. E, de facto, a ideia é essa, é a redução do objeto do litígio, não vamos reduzir aquilo. Que é, obriga o juiz a tomar posição relativamente a determinados factos. E obriga o juiz a revelar a sua convicção. Eu gosto de duas uma. Ou o juiz está muito seguro do processo físico, enfim, hoje virtual, não é? E da lei de processo, e sabe o que está a fazer. Ou tem dúvidas e nessa altura terá maior dificuldade em delimitar o objeto do litígio. Porque vai ser mais amplo. Portanto, nós temos todos, especialmente nos primeiros tempos da aplicação do novo Código, de trabalhar em conjunto, advogados e magistrados, no sentido de encontrarmos soluções que decorram da lei, que façam sentido, que sejam ágeis, que não sejam dilatórias e sempre, no nosso caso, sem pôr em causa os interesses do cliente, que isso é a primeira coisa. Agora, mas desde que seja possível salvaguardar os interesses dos clientes, temos de ser mais flexíveis, porque o que o Código pretende é isso. É que nós sejamos mais flexíveis, que não nos agarremos tanto a formalismos, que em vez de irmos à procura da verdade formal, vamos atrás da verdade material. Portanto, o que interessa é o que efetivamente aconteceu e não aquilo que resulta do processo que aconteceu. Porque quantas vezes nós estamos a discutir num processo verdades formais
que às vezes é nosso benefício, como é evidente, e é o nosso papel, garantir que isso fica assente no processo, porque nos levará ao resultado que pretendemos quanto à procedência ou improcedência da ação, conforme representamos o autor ou o réu. Mas a ideia é dar a primazia à verdade material e criar todas as condições para que a verdade que aparece no fim seja a verdade material. Os autores sabem, aquilo que se diz muitas vezes é que o autor tem uma verdade, o réu tem uma verdade e a verdadeira ocorre mais ou menos no meio. Não é nenhuma nem outra, está algures ali no meio. E é esta verdade que está algures no meio que este código pretende que venha ao de cima e se revele. Na sequência das vossas perguntas, como é que isto vai ser feito? Resulta do 596, quanto à delimitação do objeto do litígio e quanto à enunciação do tema da prova, é uma coisa que nós só vamos poder verificar no dia em que começarmos a ser notificados para esse efeito. Portanto, até começarmos, isto é como São Tomé, até eu ver, não sei como é que vai ser. Portanto, temos de ver como é que as coisas vão acontecendo. Sendo certo que há uma coisa que todos nós sabemos, é que quando muda a lei, designadamente a adjetiva, há sempre umas dúvidas sobre a interpretação da norma, a aplicação da norma, há determinadas contradições, parece-nos haver algumas omissões, e com o tempo isso vai acabando, até porque temos decisões de primeira instância, acabamos por concluir que está bem, de facto, se calhar tem razão e passamos a adequar o modo como advogamos ou articulamos àquilo que parece ser a tendência da primeira instância. E depois, ao fim de alguns anos, temos uma jurisprudência consolidada. O que tem acontecido é que quando nós começamos a ter uma jurisprudência consolidada, muda a lei. Portanto, agora mudou outra vez. Quando nós já tínhamos uma jurisprudência a começar a consolidar nesta última alteração, muda a lei outra vez. E eu gosto, devo-lhes dizer, uma coisa que eu gosto muito deste código, é aquilo que pode parecer pior, que é o trabalho que vai dar. Eu vou deixar de poder confiar naquilo que eu sei, vou deixar de me poder fiar, que eu sei onde é que está o 510, sei qual é o 544, sei o 486 é o da contestação, sei onde é que estão os recursos, isso tudo, 467 requisitos da petição inicial, e nós vamos direitinhos ao sítio. O nosso código abre-se no sítio. E nós sabemos ser um bocadinho mais para a frente e um bocadinho mais para trás. Agora, para começar, há uma renumeração que altera o sítio das coisas em mais ou menos 100 artigos. 100, 120, depende. E, portanto, vai-nos obrigar, em todos os casos, durante pelo menos uns meses, a ler a norma toda. A ler a norma toda até ao fim. Isso pode ser bom, porque ao fim de uns anos, nós habituamos ao código, habituamos à redação, e há casos em que nós escrevemos e citamos a norma sem sequer abrir o código. E às vezes, se calhar, está lá um ponto e vírgula, um ponto, ou uma exceção, que não atendemos, à qual não atendemos. Portanto, esta reforma tem essa vantagem de nos obrigar a revisitar o código, de nos obrigar a rever tudo outra vez, a mudança de mentalidades vem a seguir. Porque nós, advogados, sabemos trabalhar com este como com qualquer outro código. Quer dizer, o que nós queremos é saber a que processos é que se aplica e quando é que entra em vigor. A partir daí a gente orienta-se. Porque nós estamos cá para isso. Portanto, só precisamos saber que processo é que se aplica e quando é que entra em vigor. O resto, nós faremos tudo. E estamos todos preparados para fazer um bom trabalho, na defesa dos interesses do cliente. Como é que isso depois vai acontecer? Não sei, mas com boa vontade e com bom senso. Se tens mais dúvidas, sim, Sr. Doutor. Os colegas também devem ser alertados Para? a gravação da prova, se é requerida ou se é automática. É automática agora. Não vai saber. Se é automática. Não é que Se agora a gravação agora é automática. Sim, mas isso é que nós já estamos rotinados há anos a requerer a gravação da prova, porque eu já não me lembro da última vez que vi um requerimento de intervenção do coletivo.
Mantém-se o ónus de impugnação especificada, há uma pequenina alteração, que eu acho que por acaso é importante, que é a seguinte. Neste momento, 400 agora já não sei de cor, porque eu, entretanto, estou a tentar apagar as memórias das normas que sabia de cor. O que acontece neste momento é que as exceções devem ser deduzidas separadamente, certo? Mas não há sanção para essa não especificação em separado. O que acontece? Nós andamos à pesca, às vezes, à procura de será que isto é exceção, se não é, o que é que fazemos? Na dúvida, respondemos. E na dúvida porquê? Porque se for exceção e nós não respondermos, considera-se admitido por acordo. O que é que a lei diz agora? Que essa especificação tem de ser feita em separado. Se não for, e se for detectada a matéria de exceção, então esses factos que não foram deduzidos em separado como exceção, não são considerados admitidos por acordo, ainda que não tenham sido impugnados. Portanto, isto pode eventualmente racionalizar um bocadinho a coisa, acabam aqueles truques. Eu meto aqui, pode ser que ele não dê por isso. Que eu às vezes que há casos em que casos em que é de propósito, noutros casos não é tão de propósito, mas há casos em que nós próprios temos dúvidas, sei lá, se é exceção. Depende. Porque a exceção decorre do confronto entre dois factos. E numa determinada circunstância pode ser defesa por exceção e noutros casos não é. Portanto, depende. Portanto, a consequência é esta. Há continuar a haver o ónus de impugnação, como existe neste momento. A diferença é essa. Se for matéria de exceção e não estiver deduzida separadamente, a falta de impugnação não tem como consequência que seja admitido por acordo, não se tem por confessado. Para nós é um descanso. Já não temos aquele stress de será que eu identifiquei as exceções todas que às vezes podemos ter quando estamos a responder quando estamos a fazer uma réplica. Sim, doutora. Relativamente à aplicação do novo Código de Processo Civil, de uma conferência que nós tivemos, portanto, não é preciso. É por causa da gravação. Portanto, numa conferência que nós tivemos, portanto, em Cascais, falou-se que poderá haver a possibilidade de aplicação, portanto, do novo Código de Processo Civil a processos que já tenham sido instaurados, mas que estejam na fase ainda dos articulados. Sim. Confirma-se ou não? É que isso ainda vai causar mais confusão. Doutora, o que é que eu lhe diga? Pois. Nós ainda temos aquilo que nós temos Claro, neste ainda não momento. Repare, o que nós temos neste momento é um projeto que indica como data de entrada em vigor 1 de setembro. Isto depende de saber que alterações é que ainda vão ser feitas quando subir para discussão, o que é que vai ser feito e essa decisão sobre se aplica aos processos pendentes ou não, em que fase é que estão ou não, é uma coisa que só vai ser definitiva no dia em que for publicado. Há duas coisas com as quais eu não me preocupo antes da publicação em Diário da República. A processo é que se aplica e quando é que entra em vigor. Porque essas duas coisas só vão estar preto no branco no dia em que for publicado em Diário da República. E não vale a pena eu estar-me a preocupar com isso neste momento. Porque eu não posso estar a pensar que vou entrar com uma ação a correr. Pode ser o caso, se eu descobrir qual é a entrada em vigor, entretanto, e descobrir que aquilo se aplica ao meu processo e eu não querer. Também pode acontecer que se aplica nos casos e não se aplica a outros. O facto é que nós continuaremos a ter ainda durante muito tempo processos aos quais se aplicam normas há muito revogadas. Estou a pensar em matéria de recursos, em matéria de processo executivo, que nós temos neste momento, creio, 4 regimes em vigor, de recursos temos 2, passar a ter 3, sendo que o que a lei nos diz, é que a lei de organização e funcionamento dos tribunais judiciais nos diz, é que a lei que se aplica é a lei que estava em vigor à data em que a ação entrou, designadamente em termos para efeitos de recurso por causa da alçada e quanto à admissibilidade do recurso, se entretanto os fundamentos forem restringidos. Portanto, vai depender, não é uma questão com a qual nós nos possamos, e entendo eu, devamos preocupar neste momento, porque só quando for publicado é que isso será relevante. Ou dito de outra maneira, não me parece que seja uma questão para a qual nós nos possamos preparar agora. Nós podemos preparar para o regime. Estarmos a preocupar sobre se vai aplicar aos pendentes ou não, não é uma coisa que nós possamos controlar. O que é que nós vamos mudar nos nossos, em função de uma lei que há de vir a entrar em vigor? Nós continuamos a tratar do nosso o melhor que podemos e sabemos. Quer dizer, não vamos alterar nada neste processo em função de uma lei que eventualmente vai entrar em vigor. Mais uma coisa. Quantas leis é que já estiveram em discussão pública, depois o governo cai e nunca entra em vigor?
Quantas leis é que entram em vigor, e em processo civil nós temos N, quantas leis é que entram em vigor, é suspensa a data de entrada em vigor e depois é suspensa outra vez? Portanto, essa é uma questão que nós não controlamos. O que é que nós controlamos? Nós controlamos o nosso próprio conhecimento da lei de processo e, portanto, nós podemos tratar de nos informar, podemos tratar de ver que dúvidas é que nós temos, que problemas é que isto nos pode suscitar, o que é que nós temos de alterar no modo como nós advogamos em processo para nos prepararmos para o que aí vem. Agora, estamos a preocupar com questões de a que processo é que se aplica ou a que processo é que se aplica ou quando é que entra em vigor, não está no nosso controle. Portanto, preocupemos-nos com aquilo que nós podemos controlar, não nos preocupemos com a parte contrária. Quando os senhores vão para o julgamento, preocupe quando têm testemunhas da parte contrária à vossa frente a depor, não controlam aquilo que ela diz, nem as perguntas que lhe são feitas. Não vale a pena estar-se a preocupar, é deixar ir até ao fim. Mas controlam uma coisa, controlam a instância. E, portanto, em vez de nos estarmos a preocupar com as perguntas que estão a ser feitas durante o interrogatório, preocupa-se com a instância. E é isso que nós fazemos. E aqui é a mesma coisa. Vamos controlar aquilo que está na nossa mão. É conhecer o processo, preparar-nos para as alterações, tomar nota com letras garrafais daquilo que muda, prova nos articulados. Logo, testemunhas, requerer que sejam notificadas para comparecer ou ouvidas por teleconferência, são essas questões com que nós temos de nos preocupar, temos de nos preparar para essas mudanças. Outras questões, doutores? Temos tempo ainda para outras dúvidas, se as houver. Sim, claro. Obrigada. A minha preocupação é um bocadinho como é que nós, a partir de setembro, eu faço uma petição inicial. Sim. Faz. Continua a chamar-se petição inicial. Eu sei. Mas se eu agora tenho um objeto de litígio, eu por mim continuo na minha cabeça um facto por artigo. E é assim que eu vou continuar a trabalhar. Vai continuar a fazer porque a lei continua a indicar nesse sentido. A dizer, ok. Mas que depois na realidade não serve para muito, a não ser no depois final. Vai para um monte. Depois vai tudo para um monte. E depois no final volta a haver factos. Sim, certo? O juiz vai ter de responder. Continua a indicar, ou melhor, tenho agora que indicar todos os meios de prova. Correto? Na petição. E é assim que eu farei. É na contestação. Pronto, ou seja, na realidade deixa de ser apetecível defender autores e passa a ser apetecível defender réus. Mas isso é uma consideração minha. Passa a ser mais confortável, sim. Exatamente. E agora, posso protestar, juntar documentos? Posso protestar, juntar a minha prova? Porque eu tenho que exercê-la toda na petição, doutora. Doutora Catarina, neste momento a lei não lhe diz que pode protestar, juntar. Não está em lado nenhum. Pois faz, mas não está na lei. Pois não. Não dizem lado nenhum que a doutora pode protestar, juntar. Não. Ou seja, se não diz agora, não precisa dizer na nova para continuar a poder fazer. Agora não se esqueça de uma coisa, é que protestar, juntar não é protesto, juntar documento. É que o protesto, porque aliás, atenção a outro aspecto, é a litigância de má-fé que leva uma volta. E aquilo está preparado para condenar o advogado e a parte, os expedientes dilatórios e etc. Basicamente está preparado para condenar a parte que perde. E mentalizem-se disto. Mas é outra questão. Portanto, não se meta por aí. Não diga que protesta juntar. Uma coisa é dizer o autor é casado com a ré e protesta juntar a certidão. Isso é uma coisa. Agora, protesta juntar um documento que há de ser obtido 10 meses depois, não se safa porque descobre-se logo, então pera lá, como é que pode ter protestado juntar? Porque o protestar juntar significa que eu neste momento não estou em condições, mas tudo se passa como se eu pudesse juntá-lo já. Portanto, não pode aparecer com um documento feito mais tarde. Percebe? Mas não precisa que a lei diga, porque a lei agora também não diz e também o faz. Está bem? Outras questões? Se não há outras questões... Zé António. Não é preciso tomar nenhum ansiolítico nem nenhum calmante para ver este problema. Tudo indica que este ano, em setembro, não vamos ter Código de Processo Civil em vigor. Tudo indica, no entanto não posso garantir isso. Já ouvi magistrados a dizer que... Parece que vamos ter, Zé António, estamos preparados para isso e estaremos preparados certamente para o Código entrar em vigor no dia 1 de setembro. Eu não acredito. Resta-me agradecer-lhes terem vindo
e os autores continuam a ter-me a mim, têm à disposição, aliás, grande parte de vós, encontra-me daqui a bocado no Facebook. Uma novidade. Já temos Papa. Havemos Papa? Havemos Papa. Papa argentino. Papa argentino, está bem. Bem, que são todos boa noite, boa sorte.